A brisa suave de Sintra deslizava entre os pátios de pedra do bairro histórico, enquanto a cidade se tingia com os últimos raios de um sol dourado. Do terraço de um antigo palacete, os telhados de cerâmica se estendiam como um mar silencioso sob os pés de Beatriz Lemos. Ela estava de pé junto à varanda de ferro forjado, com os cabelos castanhos presos num coque alto e levemente bagunçado. Seus dedos, ainda manchados de tinta, brincavam nervosamente com a ponta de seu lenço de linho. À sua frente, Tomás Castro afinava o violão, aquele que tantas vezes havia sido seu refúgio e sua voz. "Está pronta?" perguntou ele com um sorriso tímido. Beatriz assentiu, embora seu peito batesse com um tremor que não era do vento. Tomás ajoelhou-se, como se o mundo tivesse parado só para dar lugar àquele instante. O pôr do sol, a música, o amor, tudo parecia um quadro que ela mesma teria pintado. "Beatriz Lemos, quer se casar comigo?" Ela o olhou. Conhecia-o desde criança, desde os dias de brincadeiras na praça e os verões roubando uvas da vinha do pai. Ele sempre estivera lá. Com silêncios que a entendiam melhor que palavras. Com canções que falavam por ele. "Sim, Tomás. Quero", sussurrou, e as lágrimas brilharam em seus olhos. A melodia do violão subiu aos céus enquanto os sinos da igreja de São Pedro soavam ao longe. No dia seguinte, a casa dos Lemos era outro mundo. As paredes cheiravam a carvalho e autoridade. No escritório, Dom Eduardo Lemos, proprietário da mais antiga vinícola da região, recebia a notícia com um olhar gélido. "Um informata?" repetiu, erguendo uma sobrancelha. "Um programador de violão, para minha filha." Beatriz tentou manter a calma. Sua voz vacilou. "Ele não é apenas um informata. Tomás é brilhante. Está desenvolvendo um aplicativo que ensina jovens a tocar fado." "Basta!" trovejou o pai, batendo na mesa. "Uma Lemos não se casa com um fracassado sem sobrenome." Dom Eduardo estava acostumado a decidir. Sua palavra era lei nas vinhas, na casa e no futuro da filha. Dona Helena, sentada perto da janela, nada disse. Como sempre. Seus olhos, claros como o céu, perdiam-se no jardim, talvez recordando um passado que nunca foi seu. Uma semana depois, Beatriz parou de pintar. Seus pincéis dormiam em uma caixa de madeira, enquanto seus pensamentos se transformavam em nós. Tomás ligava. Escrevia. Deixava flores no portão. Mas ela não conseguia responder. O pai começara a pressioná-la, a levá-la a jantares, a apresentá-la a novas amizades. Numa dessas noites, conheceu Felipe Moura. Terno impecável. Sorriso estudado. Olhar que sabia o que queria. Um prazer, senhorita Lemos, disse ele, beijando-lhe a mão. Ouvi falar dos seus cartazes. Talvez pudesse criar um para minha próxima inauguração em Cascais? Dom Eduardo observava a cena com satisfação. Seu plano estava em marcha. Felipe era o herdeiro de uma rede de hotéis. Dinheiro, prestígio, influência. Tudo o que ele sonhava para a filha. Beatriz sorriu, por educação. Mas por dentro, sentia as paredes se fechando ao seu redor. Naquela noite, no quarto, ela abriu seu caderno de esboços. Começou a rabiscar sem pensar. Era Tomás. Seu sorriso. Seus dedos nas cordas. Parou. Não conseguia esquecê-lo. Mas também não podia desafiar abertamente seu pai. E se amar não fosse suficiente? Sussurrou ao silêncio. Dias depois, numa esquina de Lisboa, eles se cruzaram. Está me evitando, Beatriz? Perguntou Tomás, sem mágoa,
apenas com uma tristeza contida. Não é tão simples, respondeu ela, olhando para o chão. O nosso era. Houve um silêncio entre eles, carregado de tudo o que não diziam. Voltarei quando você souber o que quer, sem medo, disse ele. E partiu. Beatriz o viu se afastar, como se perde uma canção que ainda não terminou. A costa de Cascais brilhava como um espelho sob o sol de primavera. As ondas beijavam suavemente a areia enquanto Beatriz caminhava de braço dado com Felipe Moura pelo cais privativo do hotel da família. Ele usava óculos escuros, uma camisa branca impecável e aquele sorriso feito para capas de revista. Quero te mostrar algo, disse ele, conduzindo-a até uma loja de antiguidades no centro histórico. Beatriz o seguiu, ainda desconfortável com tanto luxo, mas fascinada com o mundo reluzente que Felipe lhe apresentava. Lá dentro, ele pediu para ver uma vitrine especial e tirou uma pequena caixa forrada de veludo. Pertenceu à minha bisavó, sussurrou, abrindo-a, é uma joia única, como você. Dentro, um antigo broche de prata com pedras azuladas brilhava com elegância ancestral. Felipe, balbuciou Beatriz, surpresa e desconcertada. Não quero que esqueça o quão especial é, disse ele, prendendo o broche em seu casaco. Mesmo que eu nem sempre esteja por perto. As semanas passavam entre escapadelas, jantares elegantes e danças improvisadas. Felipe ensinava Beatriz a dançar rancho no jardim do hotel enquanto uma música suave saía de uma pequena caixa de som. Beatriz ria, um pouco desajeitada nos passos, mas se deixava levar. Em seu caderno de esboços, os traços começaram a mudar. Seus novos cartazes mostravam mulheres de gala, cenários iluminados e poses de revista. Eram tecnicamente perfeitos, mas algo neles havia morrido. Tomás não a procurou mais. Não ligou. Não escreveu. Beatriz, em silêncio, dizia a si mesma que era o melhor. Que talvez fosse o destino. Que a vida adulta exigia decisões práticas. Um dia, organizaram uma exposição de seus novos cartazes em uma galeria de arte no Chiado. Convidou Felipe com entusiasmo, certa de que ele veria o quanto sua arte havia evoluído. Mas ele não apareceu. Mandou uma mensagem curta, negócios no Porto. Te ligo depois. Beatriz passou a noite sorrindo por cortesia, mas sentindo o peso de cada cadeira vazia no estômago. Quando chegou em casa, tirou o broche com as mãos trêmulas. Semanas depois, decidiu surpreendê-lo. Encontrou-o em um clube de luxo no cais do Sodré. A música eletrônica pulsava como um batimento artificial sob luzes violetas. Felipe estava em um camarote reservado, rindo com uma taça na mão. Ao lado dele, uma modelo loira brincava com os botões da camisa. Beatriz parou em seco. Felipe? Ele levantou o olhar, um pouco incomodado, um pouco divertido. O que faz aqui? Eu te procurei. Disse que estava no Porto, a trabalho. Felipe levantou-se devagar, ajeitando o blazer, e se aproximou com a calma de quem já não tem nada a esconder. Sério que achou que eu ia me casar com você? Beatriz ficou sem palavras. Foi um acordo, Beatriz. Seu pai me pediu para te ajudar a esquecer o tal programador. E me pagou, muito bem. Um golpe seco no peito. Como se o sangue a tivesse abandonado. O broche, murmurou. Felipe soltou uma risada curta. Comprei numa feira de antiguidades em Setúbal. Custou 25 euros. Beatriz deu um passo para trás. A música continuava batendo, mas agora soava distante. As luzes pareciam ridículas. As risadas, falsas. Tudo era uma farsa. Correu para a saída sem olhar para trás.
Horas depois, entrou em casa com o rosto pálido, o casaco torto e os olhos como espelhos partidos. Dom Eduardo a esperava na sala, com uma taça de vinho na mão. Ela parou diante dele. Tirou o broche da bolsa, olhou uma última vez, e o lançou contra o chão. Vendeu o meu amor como seu vinho barato. O pai abriu a boca, mas não conseguiu dizer nada. Dona Helena entrou, como se tivesse escutado tudo da sombra. Eduardo, basta. Beatriz virou-se, surpresa com o tom da mãe. Eu também fui vendida, uma vez, disse ela com calma, mas firmeza. Não deixe que isso aconteça com você, minha filha. Beatriz a olhou, pela primeira vez, como uma mulher que havia vivido, e não apenas como uma mãe que silenciava. O silêncio ficou espesso, como mosto nas cubas de carvalho. Naquela noite, Beatriz voltou a abrir suas tintas. Mas, dessa vez, os traços eram diferentes. Dolorosos. Vivos. Reais. O ateliê de Beatriz estava em silêncio. Raios de luz filtravam-se pelas persianas, iluminando pincéis secos, telas inacabadas e rascunhos rasgados. O cheiro de terebintina misturava-se com o da terra molhada que subia do jardim após a chuva. Beatriz passará dias sem falar com ninguém. Dormia pouco. Comia menos. As palavras de Felipe ainda ecoavam como veneno em seu peito. Mas já não chorava. Havia algo mais forte que o choro, a necessidade de criar. Mas agora não para agradar. Nem para vender. Para sobreviver. Suas novas pinturas eram diferentes. Escuras. Viscerais. Não buscavam beleza, e sim verdade. Numa noite, com uma mochila nos ombros e um spray na mão, caminhou pelas ruelas do bairro Alto. Ninguém a reconheceu com o capuz cobrindo o rosto. Diante de uma parede caiada, próxima a uma pracinha esquecida, parou. Começou a pintar. Traços decididos. O rosto de um homem. Sobrancelhas cerradas, olhar acolhedor. Era Tomás. Com o violão cruzado no peito. Com aquela expressão de quem te escuta sem interromper. Quando terminou, assinou com uma frase pequena, em vermelho. Você viu quem eu realmente era. Ficou ali, olhando para ele mais um instante. E então, sem saber porquê, sorriu pela primeira vez em semanas. Dias depois, passeando pelo centro de Lisboa, Beatriz ouviu uma conversa entre dois estudantes de arte diante de uma vitrine. Você viu o novo app de música que saiu no Porto? É para aprender fado, mas de forma imersiva. Tem sons gravados em antigas adegas do Douro, uma loucura. Como se chama? Alma da Corda. De um tal de Tomás Castro. O coração de Beatriz deu um salto. Pegou o celular e buscou o nome. Lá estava ele. Em uma entrevista. Mais magro, mais sério, mas com os mesmos olhos. Falava sobre arte, tecnologia e a alma do fado com uma paixão que doía. Ele havia seguido em frente. Sem ela. Naquela noite, Dom Eduardo voltava de uma degustação em sua vinícola, um pouco embriagado, um pouco cansado. Numa esplanada próxima, reconheceu uma voz familiar, a de Felipe. Parou ao ouvir as risadas. E o velho achava que eu tinha me apaixonado pela filha, dizia Felipe, gargalhando. Me pagou com vinho e favores. Foi fácil demais. O silêncio depois daquelas palavras cortava mais do que elas mesmas. Eduardo sentiu algo quebrar dentro de si. Não o orgulho. Mas a máscara que vestira por toda a vida. Naquela madrugada, sem dizer nada à esposa, sem taça na mão, sem perfume caro no colarinho, caminhou até o bairro Alto.
Procurou a parede que a filha havia pintado. Já ouvira rumores daquele mural, mas nunca acreditara que fosse dela. Lá estava. Sob a luz trêmula de um poste antigo. O retrato de Tomás. Olhando para ele. Julgando-o. E a frase. Você viu quem eu realmente era. Eduardo se aproximou. Tocou a parede, como se fosse um rosto. Seus lábios tremiam. Perdi tua mãe por orgulho, agora, perdi você. Sentou-se num banco em frente ao mural. E pela primeira vez em muitos anos, chorou. Enquanto isso, em seu ateliê, Beatriz pintava sem parar. Como se cada pincelada reconstruísse uma alma em pedaços. Ainda não sabia o que faria. Só sabia que não voltaria a ser quem era. A manhã era cinzenta quando Beatriz desceu, pela última vez, as escadas da casa dos Lemos. Levava uma mochila velha no ombro e os cabelos presos numa trança solta. Seu pai não estava. Talvez ainda dormisse. Talvez não tivesse coragem de se despedir. Na entrada, esperava em silêncio sua mãe. Dona Helena trazia nas mãos uma pequena caixa de madeira, gasta pelo tempo. Era da minha mãe, disse, sem rodeios, sem cerimônias. Beatriz abriu. Um broche simples, de prata, com uma pedra opaca no centro. Sem brilho. Mas autêntico. Este é real. Como você, sussurrou Helena, colocando a peça na palma da filha. Nunca aceite menos do que isso novamente. Beatriz não soube o que dizer. Apenas abraçou. Pela primeira vez, de mulher para mulher. A viagem de trem até o porto foi longa, silenciosa, introspectiva. Não levava quase nada, nem dinheiro, nem planos, nem certezas. Só um caderno com desenhos, e uma capa surrada. Aquela que guardava o violão de Tomás. O mesmo que ele havia lhe dado numa tarde de inverno, com mãos trêmulas e olhos cheios de promessas. Ela o guardara durante todos aqueles meses, escondido entre mantas, como quem guarda o coração de outra pessoa. Chegou ao evento de tecnologia com os nervos apertando a garganta. O local era moderno, cheio de luzes e telas interativas. No palco, sob aplausos e exclamações, apareceu Tomás. Vestia-se de forma simples, como sempre, mas havia algo novo em sua postura, segurança. Maturidade. Dor digerida. Apresentou seu projeto, Alma da Corda, uma plataforma para aprender fado a partir da emoção, não apenas da técnica. Mostrou vídeos, falou sobre sons gravados em adegas, em pátios antigos, nas colinas de trás-os-montes. O público o aplaudiu de pé. Beatriz o observava do fundo, com um nó na garganta. Quando a multidão se dispersou, aproximou-se devagar. Ele a viu. Não sorriu. Apenas esperou. Oi, disse ela. Oi. O silêncio entre eles dizia tudo. Você fez algo incrível, completou ela. Tomás assentiu, sem emoção. Voltou por amor, ou porque ficou sozinha? Beatriz baixou o olhar. Mas não tentou se defender. Abriu a capa. Tirou o violão. Estendeu-o, sem palavras. Estava bem cuidado. As cordas intactas. A alma inteira. Não vim pedir nada, disse por fim. Só queria te devolver isso. Porque, mesmo tendo perdido tudo, isso eu guardei. Entregou-lhe o instrumento. Seus dedos se tocaram por um instante. Depois, ela virou-se. Adeus, Tomás. E foi embora. Não olhou para trás. Naquela noite, Tomás estava sozinho no ateliê. O violão descansava sobre suas pernas.
Afinou-o com movimentos lentos. Tocou uma corda. Depois outra. Começou a tocar. Era um lamento. Um fado quebrado, com pausas longas, como respirações entre soluços. Cada nota parecia procurar algo que havia se perdido. Na mesa, perto da janela, repousava um retrato. Um dos cartazes antigos de Beatriz. Sua assinatura ainda visível no canto. Ao lado, a capa vazia. Tomás olhou para a porta aberta. O vento movia uma cortina branca, como uma pergunta sem resposta. Levantou-se. Deu um passo para fora. A música continuava tocando. E se o verdadeiro amor não precisasse de palavras? Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.